Algumas pessoas que passaram pela Rua 20, no bairro Emerêncio, na tarde dessa segunda-feira, não gostaram de ver um pedreiro acumular massa de cimento no meio do asfalto novinho. Isso é proibido pelo Código de Postura do município. O assunto veio à tona depois que alguém passou aqui no local e fez uma foto e publicou num aplicativo de mensagem. Depois disso, houve uma grande repercussão na internet e os fiscais da prefeitura estiveram aqui no local. Hoje pela manhã fomos até o local e tentamos conversar com o pedreiro responsável pela obra. Ele não quis gravar entrevista, mas disse informalmente que não teve a intenção de danificar o asfalto ou atrapalhar o trânsito. Existem algumas normas que poucas pessoas que trabalham na área de construção civil conhecem quando se trata do Código de Postura do município em relação a despejo de material para construção em frente a casas, comércios que estão sendo construídos. Agora estamos acompanhando uma conversa do fiscal da prefeitura, o Clécio, com o pedreiro. É uma conversa mais de orientação, até de situação, para que isso não possa se repetir. Em primeiro lugar, é o seguinte, certo? A ocupação numa área pública, numa via pública, para se fazer um serviço particular. Não pode ser feito, ou seja, ele obstruiu uma parte da via, então ele tirou o direito de ir e vir das pessoas. Além disso, o que acontece, o asfalto, ele tem um tempo de cura e ele compromete, certo, a estrutura dele com o cimento. Além disso, nós temos um caso. A pessoa que passa aqui, ou o carro que passa aqui, ela vai levar esse cimento para um espaço de pelo menos 50 metros. Esses 50 metros vai comprometer esse asfalto, porque ele ainda está em tempo de cura, de maturação. Então ele vai ser comprometido. Tá? Então dessa forma, as pessoas imaginam que não está fazendo nada de mal, mas ela está prejudicando tanto o espaço físico dela, como também o asfalto que foi criado novo. A nossa equipe flagrou outra situação muito comum nesses casos: o despejo de cascalho ou areia em frente às casas aonde estão sendo feitas algumas obras. Sabendo que não poderia jogar o material no meio da rua, o pedreiro sugeriu ao motorista da caçamba que o cascalho fosse jogado sobre a calçada. O que pouca gente sabe é que isso também é proibido pelo Código de Postura do município. Ele permite que você utilize qualquer área da tua casa. Se você não tem local para armazenar, você tem 6 horas para poder remover esse material. Então o que acontece? Ele teria que, se você mostrar aqui, né, ela está ali, se você pode olhar, ele está removendo agora esse cascalho para dentro da propriedade dele. Esse é o normal. Essa é uma característica certa. Casos onde não haja como fazer isso, a pessoa pode entre aspas, né, usar esse espaço de 6 horas para fazer o trabalho, desde que não ultrapasse esse limite de tempo. Desde que ela não obstrua a passagem da via pública, sim. O que acontece? Normalmente ele procura fazer um canteiro, fazer uma contenção no próprio passeio dele, tá? Desde que não obstrua a passagem das pessoas. Por exemplo, se fosse uma via mais estreita, onde não tivesse como passar, ele não poderia fazer isso. Ele teria que colocar em menos quantidade. Ele não poderia trazer um caminhão inteiro, ele teria que trazer um metro cúbico. Ele coloca 1 metro cúbico e depois ele pede um novo metro cúbico. Essa é a forma correta. Para mudar esse hábito da maioria dos pedreiros de Conceição do Araguaia, os fiscais da prefeitura estão percorrendo as ruas e encontraram mais uma situação semelhante. E o fato se repetiu aqui na Rua 15 do bairro Tancredo Neves. Os fiscais estão andando pela cidade e localizaram mais uma situação semelhante àquela da Rua 20, em que um pedreiro está usando o espaço para fazer a massa. Aqui com o Toninho. Você sabia que não pode fazer isso? Sabia não. Eu não sabia que não podia fazer, que não podia fazer aqui. Você trabalha como pedreiro há quanto tempo? Não, eu estou serventeando. Ah, você está como servente? Servente. Há pouco tempo ou há muito tempo? É pouco tempo. Nunca lhe orientaram em relação a isso? Não, nunca. E quando você ficou sabendo que isso prejudica o asfalto, que corrói o asfalto e também tem outras situações, como é que vai ser a tua postura a partir de agora? Morrer ela, botar lá para dentro, né? E quando um colega teu quiser fazer isso em outro lugar, qual vai ser a tua orientação para ele? Eu falo que não pode, né? Porque muitas vezes responde até mal pra gente, né? É verdade. Né? Sobre a orientação dos fiscais, como é que você considerou, como é que eles conversaram com você, te explicar direitinho? Não, vocês só falaram que não podia fazer massa aqui, né? Que eu procurava se eu sabia, eu não falei que não sabia, né? Uhum. E aí pediu para mim mover a massa daqui para outro lugar, né? No mesmo local do quintal, né? Okay. Lá pra...
E evitar isso aí da próxima vez, né? Evitar, né? Mas não existem apenas os maus exemplos. Estou aqui na Avenida Carajás. Você sabe que a avenida está sendo asfaltada. E esse trecho aqui é o trecho mais recente que recebeu o asfalto. Ou seja, o asfalto está muito mais novo aqui do que lá no começo da avenida. E nós encontramos aqui o Luiz Carlos, o Didi, que dá um bom exemplo. Ele está fazendo o trabalho aqui nessa residência e teve o cuidado de fazer a massa sobre a calçada para não atingir o asfalto. Didi, por que você trabalha dessa forma? Nós trabalhamos dessa forma tanto para preservar as vias públicas, né? E também dar espaço para os pedestres ou carro. E também todo o material que nós produzimos, numa certa quantidade que já dá um volume do carro transportar, né, nós já tira, porque para não ficar atrapalhando, não é verdade? Como aqui, por exemplo, né? Isso. Esse entulho estava dentro da casa. É quebradeira que nós estamos fazendo, tá fazendo as modificações, né? Aí tem que quebrar, aí nós colocamos. Vê que ainda deixamos um espaço para o pedestre, né, passar. Transitar. Né? E também, também nós não fazemos muito no meio da rua, corre isso de uma hora um acidente, uma coisa, tanto com nós trabalhando, quanto com a pessoa que pode passar e topar nos materiais, né, que está exposto. O importante então é fazer o trabalho sem atrapalhar as pessoas e também sem dar prejuízos, né, para a cidade, no caso do asfalto sendo atingido pelo cimento que corrói esse asfalto. Tanto corrói quanto cria volume, né? Igual eu já vi exemplo por aí, fazem em cima sobre o asfalto, a pavimentação, e fica aquela coisa mal feita, estragando até a pavimentação, né, velho? É importante que você, quando contratar um profissional, observe não apenas a maneira como ele faz o serviço, mas principalmente o seu senso de responsabilidade para que essas coisas não tornem a sua obra um prejuízo ou um problema para as pessoas.